Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai trabalhar a última parte do sistema aristotélico, que é a chamada teoria da equidade. Ora, o que vem a ser a ideia de equidade? Correção da justiça positiva. Ora, por que a equidade é importante? Perfeito, então é exatamente isso. A ideia de que a lei, por ela ser genérica e abstrata, ela não pode prever todas as situações possíveis. Ora, então é necessário estabelecer onde a legislação pecou pelo excesso de generalidade ou pelo excesso de aplicação, estabelecer a regra que o legislador teria estabelecido se tivesse tomado conhecimento daquela circunstância. Ora, então a ideia de equidade é uma ideia de correção do texto legal, ou da lei, né? Ora, então eu vou corrigir o excesso de abstração ou o excesso de generalidade. Olha, vamos ver como é que isso funciona, né? Como estabelecer essa incerteza. Pensem, por exemplo, numa situação indeterminada e incerta. Por exemplo, a maternidade. Quantas mães uma pessoa pode ter? Quantas mães uma pessoa pode ter? Ela pode ter. Depende, biológica. Biologicamente ela pode ter uma, socialmente ela pode ter várias. Olha, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar uma situação de uma mulher que tem recursos, né? Mas não pode ter filhos, ela é infértil, né? Ora, e ela resolve ter filhos. Como é que ela faz isso? Ela vai articular, por exemplo, uma fertilização heteróloga. Na fertilização heteróloga, né, um ou mais elementos não são da própria pessoa, né? Então ela não tem a possibilidade de produzir óvulos, né? Por exemplo, ela resolve estabelecer uma fertilização heteróloga, né? Então planeja toda a circunstância, estabelece o capital necessário para essa circunstância e resolve ordenar essa circunstância. Vamos chamar essa mãe de mãe capitalista.
Então ela providencia os meios necessários, né? Então ela organiza todas as coisas. Vamos ver aquela mulher que cede o óvulo para a fertilização, vamos chamar de mãe biológica. Então ela cede o óvulo para a fertilização, instada lá pela mãe capitalista. Vamos imaginar então você faz uma fertilização in vitro, né, com um espermatozoide que também é de um doador, etc. e tal. Aquele embrião vai ser colocado em um espaço ocioso, né, que fica a maior parte do tempo completamente ocioso e que pode ser colocado por 9 meses. Então, aquilo vai ser introduzido numa mãe de aluguel, uma barriga de aluguel. Então vamos chamar isso de mãe nutriente. Então aqui a barriga de aluguel. Então ela não tem uma relação com o óvulo, ela vai ser mantida durante aquele período pela gestação dos 9 meses. A mãe capitalista vai pagar todas as despesas dela, etc. Ainda vai receber um bom valor, etc. E tem aquela que vai realmente escolher, dentre todas as possibilidades, aquele que vai ser o exato embrião. Então, aquela cientista que vai estabelecer aquela determinada circunstância, vamos chamar de mãe geneticista. Então, dentre as milhares de opções possíveis, ela é que vai fazer a escolha, vai determinar qual o exato espermatozoide, qual o exato óvulo, de modo que nasça o bebê mais perfeito, mais bonito, mais fantástico possível. Depois de 9 meses, nasce o bebê, uma verdadeira reencarnação de Afrodite, um bebê absolutamente lindo. O que fazem as 4 mães? Entram na justiça para lutar pelo bebê. Quem é a mãe da criança? Todas são as mães do bebê. Divida o bebê em 4 partes, como faria Salomão.
corta o bebê em 4 partes, está tudo resolvido. Ou uma colega colocou, mãe, é uma questão de dinheiro. Se você tem dinheiro suficiente para estabelecer o processo todo, garantir toda essa circunstância, você é a mãe da criança. A maternidade é apenas uma questão de dinheiro e meios necessários. Então, gente, vamos lá. Última questão da prova oral da magistratura, você tem que responder. Se você der a resposta correta, você vira juiz, se não, um abraço. Assim como para a mãe biológica, é uma questão de dinheiro, para todos também. A mãe, para a mãe capitalista, a mãe biológica, ela fez o contrato e ela deu o órgão dela. A mãe nutriente também. E a mãe nutricista é aquele trabalho dela. Foi para todas as outras questões de dinheiro. Só que para a mãe capitalista, ela foi uma escolha de maternidade. Não foi um trabalho, não foi, sabe, um negócio. Foi um querer ter um filho, querer ser mãe. Então, a maternidade é uma questão de iniciativa. Ou mãe é quem nutre, quem carrega o bebê por 9 meses, etc, etc. Ou então quem tem um vínculo biológico com a criança. Ou quem escolheu dentre as milhões de possibilidades exatamente aquele bebê que ia nascer. Olha, qual é a regra estabelecida no ordenamento jurídico para resolver essa situação? Olhem aí no Código Civil. Não adianta nem olhar porque não está no Código Civil. Não há regra nenhuma. E aí, como é que eu resolvo? O estabelecimento de uma regra no Conselho Federal de Medicina. Só que o Conselho Federal de Medicina não faz parte do parlamento, não é lei, não é uma regra que possa ser estabelecida. Ora, nessa circunstância, você vai estabelecer que a maternidade é realmente a questão da iniciativa. Mas, consoante o Conselho Federal de Medicina, não há nenhuma regra jurídica. Ora, então, se direito é, como pensava Aristóteles, algo que está na realidade, algo que está no mundo, eu tenho que responder a essa circunstância. Eu tenho que responder a uma circunstância onde não existe uma regra. Eu tenho que dar conta dessa situação. Então, para isso existe a equidade. A equidade é uma complementação do sistema. A equidade resolve problemas que ainda não têm uma solução estabelecida. A equidade tem essa grande característica. Então, a equidade epiqueia para Aristóteles é usada no sentido da boa aplicação da lei, quer em face da omissão no texto positivo, quer para suprir sua imperfeição, quer ainda de modo criterioso para abrandar-lhe o rigor. Desse modo, a equidade passa a ser a justiça do caso particular, ou dito de outra forma, a justiça em termos concretos, individualizada, com nítido caráter de benignidade de forma predominante.
Ora, nem por isso a lei é menos correta, pois a falha não é da lei nem do legislador, e sim da natureza do caso particular, pois a natureza da conduta é essencialmente irregular. Quando a lei estabelece uma regra geral e aparece em sua aplicação um caso não previsto por essa regra, então é correto, onde o legislador é omisso e falhou por excesso de simplificação, suprir a omissão, dizendo o que o legislador diria se estivesse presente, e o que teria incluído em sua lei se houvesse previsto o caso em questão. Ora, então a equidade, no sentido da ética Nicômaco, vai estabelecer aquela solução que o legislador teria estabelecido se tivesse tomado conhecimento dessa circunstância. Ora, vamos ver como é que isso funciona em termos práticos. O caso Ida White e a equidade prática de Recassencistes. Cassencistes foi um jurista espanhol, né, que vai trabalhar a lógica do razoável, as soluções possíveis para o direito. Então ele vai dizer o seguinte: o Sr. Wesley Moore era um próspero homem de negócios que residia numa cidade do estado de Nova York, quando admitiu a seu serviço como taquígrafo uma sobrinha de sua esposa, senhorita Ida White. Essa, em seu trabalho, mostrou-se tão eficiente que não tardou a ser promovida a secretária particular do Sr. Moore, e logo em seguida passava ela a compartilhar das principais responsabilidades, quer na gerência das empresas do chefe, quer mesmo na administração do patrimônio desse, conquistando em pouco tempo a admiração, o respeito e a estima de todos, não só dentro e fora do círculo familiar, como também da esfera dos negócios em que atuava. Todas as particularidades da vida privada e dos negócios do patrão eram do seu conhecimento, com exceção apenas do conteúdo em favor dela de um legado de todas as ações que possuía na companhia de energia elétrica. Ora, então ele vai legar para Ida White em testamento fechado, um testamento cerrado, todas as ações que ele possuía na companhia de energia elétrica e não vai falar nada para ela. Alguns anos mais tarde, a misteriosa morte de sua esposa produziu no Sr. Moore um pesar tão profundo que em pouco tempo foi acometido de uma grave enfermidade mental, acabando por ser internado num manicômio, sendo necessário interditá-lo. E a unanimidade do Conselho de Família resolveu que a senhorita White deveria ser nomeada sua curadora, não só por sua extraordinária competência, como porque estava perfeitamente a par de todos os negócios do enfermo, inspirando ela sua probidade demonstrada na confiança a todos os interessados. Pouco tempo depois, em razão da grande crise econômica de 1929, as inversões do Sr. Moore deixaram de produzir dividendos. Como resultado do desemprego geral, um grande número de proprietários de imóveis cujas propriedades estavam hipotecadas ao Sr. Moore deixaram de pagar juros e leis de emergência otorgaram uma moratória. Então houve uma crise financeira, os aluguéis foram congelados e os despejos foram impedidos, né? Exatamente como aconteceu no Brasil na pandemia. Então, as receitas de Moore foram diminuindo, de tal modo que foi necessário, para atender a essa crise que abalara as finanças da família, a venda de algumas ações. As únicas ações que podiam ser vendidas sem prejuízo e até com vantagem, porque outro grupo desejava avidamente possuí-las, eram as da Companhia de Energia Elétrica. Ida White aproveitou essa circunstância de grande interesse daquele grupo financeiro com tanta habilidade que alcançou um preço bem elevado, vendendo-as por $220 mil. Passada a crise, os negócios do Sr. Moore, sempre dirigidos por Ida White, voltaram a prosperar.
6 meses depois, morre Wesley Moore. Aberto o testamento, dele constava uma cláusula pelo qual o testador instituía um legado de todas as suas ações da Companhia de Energia Elétrica a favor de Ida White. O montante do valor da herança era muito grande, precisamente em razão da inteligente administração de Ida White, que conseguira repor em excesso as perdas antes verificadas, de modo que alcançava a soma de $1 milhão, grande parte enumerável. Observe-se que dos $220 mil alcançados pela venda da Companhia de Energia Elétrica, Ida White, em sua função de curadora, gastara apenas $20 mil, depositando os restantes $200 mil no banco. Ida White, pensando razoavelmente, supôs, quando soube do legado instituído em seu favor, que do montante da herança que lhe pagariam o preço pelo qual foram vendidas as ações que lhe haviam sido legadas, isso é, a soma de $220 mil. Mas o testamenteiro lhe comunicou que o legado que for instituído em seu favor era o que se chama em direito legado de coisa determinada, e que, segundo o direito do Estado de Nova York, o direito norte-americano é um direito estadual, não é um direito civil, seguindo nisso a tradição do direito romano, considerava-se nulo o legado de coisa determinada quando essa havia desaparecido dos bens do testador anteriormente ao seu falecimento. O legado em favor de Ida White não era um legado de uma certa quantia em dinheiro, mas de determinadas ações que já não figuravam no patrimônio do testador quando ele morreu. Os herdeiros do Sr. Moore, aconselhados por seus advogados, negaram qualquer direito de ida ao legado, pois sendo este de coisa determinada, que não mais existia quando morreu o testador, era inexistente. Dada a controvérsia, as partes foram ao judiciário. Não havia, no caso, discussão sobre os fatos, nem sobre o sentido da cláusula testamentária. Wesley Moore havia sido proprietário das ações da Companhia de Energia Elétrica. Mais tarde foi incapacitado por alienação mental. Ida White foi nomeada curadora de sua pessoa e de seu patrimônio. Ida White não sabia que o Sr. Moore lhe legara em testamento aquelas ações. Ninguém punha em dúvida a extraordinária capacidade de administração, bem como a probidade de Ida White, havendo concordado os filhos de Wesley Moore com todos os atos praticados por ela na gestão dos interesses do testador e de sua família. Ninguém discutia que fora necessária a venda daquelas ações, cujo preço alcançado fora objeto de felicitação de todos os membros da família e dos amigos e conhecidos destes. Era também um fato indiscutível que dos $220 mil obtidos nessa venda, Ida White gastou somente $20 mil para atender às necessidades da família Moore, e que os restantes $200 mil estavam ainda depositados no banco. A única discussão se situava sobre o problema jurídico, sobre o efeito que deveria ter a venda das ações sobre os direitos que lhe haviam sido conferidos no testamento. Então, os fatos eram incontroversos, ninguém ninguém contestava os fatos. A questão era unicamente de aplicação do direito. O problema poderia ser dividido em 3 hipóteses. A. Teria Ida White direito aos $200 mil remanescentes do preço da venda, acrescidos de mais $20 mil retirados dos bens da herança, de modo a completar-se o valor das ações que lhe foram legadas e por elas vendidas por ignorar o legado? B. Teria direito somente aos $200 mil ainda disponíveis como parte não gasta do preço obtido na venda das ações? Ou C. Não teria ela direito a nada, por não pertencerem as ações ao patrimônio do testador por ocasião de sua morte? Então vamos lá, gente. A, B ou C? De acordo com a situação de Nova York, tinha alguma coisa específica sobre as ações? Não, era legado de coisa certa, Ela vendeu as ações, então ela tinha direito às ações, que não constavam mais no patrimônio do testador quando ele morreu. Então, se for de uma forma bem escrita, deveria ser que sim. Oi? Se for de uma forma bem escrita, deveria ser que sim. Sou injusto, mas se eram só as ações...
poderia servir, porque por mais que ela não fosse, por exemplo, ela não sabia, mas de certa forma já viria a ser dela, se a gente fosse pensar naquela questão de adiantamento de herança, por exemplo. Então, ela gastou 20 mil, ela não sabia, então ela não poderia ter, por exemplo, feito de má fé. Ela gastou dinheiro porque precisava, o dinheiro já viria a ser dela. Mesmo que a lei diga uma coisa, a intenção do cara, na hora de deixar a herança, era exatamente deixar essas ações para ela. E aí, quando ele morre, teoricamente, as ações deveriam ir para ela mesmo porque o dinheiro não estava com ela, entendeu? O dinheiro não estava longe da família, o dinheiro estava com a família guardado. Então vamos lá. Eu devo levar em conta a intenção do legislador e, como o colega falou, o dinheiro remanescente, ou seja, aquele que não havia sido gasto com a manutenção da família, deveria ser dado para a Ida White. Então, resposta B. Oi? Então, vamos lá. 2 para a resposta B, apenas ela como resposta A. Não dava nada. Ida White. Mas, professor, é porque analisando só a lei, a gente pode pressupor que seria isso. Mas se for analisando a questão de justiça, aí sim buscaria que fosse distribuído, certo? Então vamos lá. Dura lex, sed lex, né? A lei é dura, mas é a lei, e ela tem que ser cumprida exatamente como foi estabelecida. Ou, na tradução brasileira, perdeu uma neca. Perfeito. Vamos lá. O que os tribunais decidiram? O tribunal de primeira instância entendeu que Ida White não tinha direito a nada, por se tratar de legado de coisa determinada, inexistente quando da morte do testador. Recorreu a legatária para o Tribunal de Apelação, que reformou a sentença, determinando ao testamenteiro que pagasse a Ida White o valor total em dinheiro da venda das ações, isso é, os $220 mil. A decisão, tomada por maioria de votos, foi assim justificada. Consideramos que o legado de coisa determinada não ficou nulo. O curador de um testador que foi declarado incapaz por alienação mental e que continuou nesse estado até a sua morte, ao atender ao objetivo de procurar fundos para satisfazer as necessidades do testador, pode não vender o objeto de um legado de coisa determinada, quando há no patrimônio suficientes disponibilidades livres que não foram legadas especificamente a ninguém. O curador não tinha o poder de mudar o testamento do curatelado. A disposição que uma pessoa incapacitada fez de uma coisa de sua propriedade por um testamento válido, outorgando quando era capaz, assim como não pode ser deixada de dar lado por seu curador, também não pode ser desobedecida pelo testamenteiro. Deve-se manter o direito de um testador de dispor de sua propriedade de acordo com o seu desejo pessoal, salvo quando cai em conflito com os interesses alheios que tenham prioridade reconhecida. Ora, então, o Tribunal de Segunda Instância do Estado de Nova York vai estabelecer que deve-se buscar atender à intenção do testador, a intenção com a qual ele fez aquele testamento. Então, a intenção dele era doar o valor equivalente em dinheiro, o valor equivalente a essas ações. Então, essa intenção deveria ser respeitada. Então, a coisa avança. E aí recorreram o testamenteiro e os herdeiros à Suprema Corte do Estado. Essa revogou a decisão do Tribunal de Apelação pelos seguintes fundamentos. O legado das ações da Companhia de Energia Elétrica Ida White foi legado de coisa determinada.
Como as ações já não existiam no patrimônio do testador quando o testamento tinha que ser executado, nem sequer no momento de sua morte há que se considerar que se produziu uma anulação, extinção ou revogação do legado. A coisa exata que foi legada a Ida White pelo testamento não poderia ser entregue materialmente. Em razão da natureza do caso e da doação, o legado ficou extinto. Na ausência de leis, os tribunais não podem transformar um legado de coisa determinada em um legado de numerário, nem de mandar que se entregue ao legatário o resultado do preço obtido pela venda daquela coisa, em lugar da coisa determinada, que é o que lhe foi legado. Então, Ida White ficou sem nada, porque a Suprema Corte do Estado de Nova York decidiu que era um legado de coisa determinada. Então, excelente essa decisão, perdeu Mané? É uma decisão injusta? Preciso ser justo? Qual é a leitura adequada dessa circunstância? Então, analisando o caso, após o relato que produzimos, quase que totalmente, assim se manifestou o grande filósofo espanhol Recassin Seixas. Creio que o leitor terá reagido em relação a ele, ao caso, considerando que tanto a sentença prolatada pelo Tribunal de Primeira Instância como a pronunciada pela Suprema Corte foram despropositadas e monstruosas. Mas não nos contentemos com essa primeira reação de ânimo. Convém examinar cuidadosamente as razões pelas quais aquelas decisões foram não só injustas em termos gerais, mas, além disso, notoriamente contrárias à ordem jurídica positiva. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, isso aqui não é só injusto, mas contrário à ordem positiva. E aí vai ele argumentar. Qual a razão que determina a validade de um legado, assim como de qualquer outra disposição testamentária não proibida por lei? Isso é, qual é a valoração em virtude da qual se considera que deve ser válido um legado, ou qualquer outra disposição testamentária lícita? Evidentemente, é a valoração pela qual se considera que se deve respeitar a vontade do testador e se deve procurar cumpri-la, dentro dos limites legais em que essa vontade seja considerada como norma válida para regular a sucessão. Porque há normas segundo as quais deve-se considerar nulo o legado de coisa determinada, quando essa coisa desaparece do patrimônio do testador depois de outorgado o testamento e antes de sua morte. Porque o que se lega é uma coisa determinada e não o valor dessa enumerável. Se a coisa desaparece depois de estabelecido o legado e antes da morte do testador, e esse não faz um novo testamento instituindo um novo legado em favor da mesma pessoa, interpreta-se isso como uma revogação tácita daquele legado. Então, o que ele estava argumentando? Olha, se o sujeito estivesse em plenas condições mentais e pudesse ter conhecimento de que aquele legado que ele havia estabelecido, ele não mais existia, ele poderia ter reformado essa cláusula testamentária e ter feito um novo testamento fazendo o mesmo legado. Por que ele não fez isso? Ele estava maluco, né? Ele não tinha mais o domínio das suas funções mentais.
Então, com efeito, se o testador não fez nada depois do desaparecimento da coisa determinada que legou para certa pessoa, sabendo que essa coisa já não existe em seu patrimônio, que, portanto, não poderia ser entregue depois de sua morte ao legatário instituído com anterioridade, é evidente que, de modo tácito, consente na anulação do legado. Mas é claro que o raciocínio exposto pressupõe que o desaparecimento da coisa tenha sido conhecida do testador. Ora, então não foi conhecido, porque, esse pressuposto não ocorreu no caso analisado. Ao contrário, o testador havia caído em estado de total demência e achava-se em um manicômio. Não sabia nem podia saber que a coisa determinada que havia legado ainda antes havia deixado de pertencer ao seu patrimônio. Quais são as valorações e qual é o sentido da norma que estamos analisando, de que o legado de coisa determinada deve ser tido por nulo quando essa coisa determinada deixou de pertencer ao patrimônio do testador depois de otorgado o testamento e antes de sua morte? Em primeiro lugar, essa norma contém um juízo axiológico, um juízo de valor. É bom e justo que se cumpra a vontade do testador dentro do âmbito declarado como lícito pela lei. Ora, o que fez o Tribunal Inferior e o que fez a Suprema Corte? Tomaram a regra como se fosse um princípio absoluto, com validade universal e necessária, desligado do contexto situacional concreto. Tomou-se essa forma como se seu conteúdo tivesse uma validade absoluta, uma validade incondicionada por si só e em si mesmo, e como se não respondesse a nenhuma consideração axiológica, nem a nenhuma estimação de finalidade, nem a nenhuma apreciação sobre a bondade e eficácia dos meios a serviço de uma determinada finalidade. O acórdão que é aqui criticado incorreu, além disso, em outro disparate superlativamente grave. Considerou que a situação era como se o testador soubesse que a coisa havia desaparecido do seu patrimônio, porque fora alienada pelo representante legal do testador, entendendo-se que a pessoa do representante legal equivale, para todos os efeitos jurídicos, à mesma pessoa por ele representada. Vê-se claramente que o que sucedeu aqui foi que um preceito que tem somente um sentido funcional limitado, isso é, que tem um sentido dentro das situações previstas pela norma, foi indevidamente tornado absoluto até converter-se num pseudo-princípio abstrato com suposta validade necessária, independentemente de quais sejam os casos a que se aplique. O que o juiz deveria ter feito no caso de Ida White era dar-se conta de que a norma que declara nulo ou inexistente o legado e coisa concreta, quando essa coisa desaparece do patrimônio do testador, não era aplicável a esse problema. Não era aplicável a esse caso porque não cai ele, como é notório, no âmbito de previsão da norma, e, portanto, tampouco ao seu império, como se ocorresse o contrário. Isso é, se essa norma fosse aplicável, produzir-se-iam os efeitos precisamente opostos ao que se interessava produzir com aquela regra, destinada a cumprir a vontade expressa ou tácita do testador. Portanto, o juiz não deveria ter se deixado levar torpemente pela inércia verbal das palavras, pois pelas aparências artificiais, por uma mera etiqueta. O que deveria ter feito o juiz era precatar-se de que uma norma que produzia efeitos contraditórios ao que essa norma evidentemente se propunha, não podia de maneira alguma ser a norma pertinente para resolver o litígio. Ora, então a interpretação era uma interpretação equivocada nessa circunstância. Então, deveria ter se aplicado esse juízo equitativo, estabelecer a norma que o legislador teria estabelecido se tivesse tomado conhecimento daquela circunstância. Porque qual é a função de um testamento em relação a um legado? Proteger a vontade do testador.
Então, a norma que melhor protege essa vontade é a que garante que a vontade tenha uma determinada eficácia. Está entendido? Então, a equidade é uma correção do justo legal. Ela vem para comatar inteiramente o sistema. Ela vem para estabelecer uma espécie de supralegalidade, definir aquilo que deveria ter sido definido consoante essa circunstância. Ora, como aqui, no caso da maternidade, vai se estabelecer que aquilo que é a determinação fundamental entre 4 mães possíveis era exatamente a intencionalidade da maternidade. Ora, então esse é o elemento determinante para se estabelecer quem deve ser considerada a mãe naquela determinada circunstância. Ok, gente? Okay? Então, que isso torna o sistema aristotélico um sistema completo, um sistema para estabelecer aquilo que deveria ser o adequado naquela determinada circunstância. Ora, mas vejam o que diz o bom e velho Código de Processo Civil de 2015. Artigo 140. O juiz não se exime de decidir sobre a alegação de lacuna ou obscuridade do ordenamento jurídico. Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei. Então, isso é equidade no sentido aristotélico? Então, o Código de Processo Civil engana você? Então, o que fazemos nessa circunstância? O Código de Processo Civil diz que a equidade é aquilo que a lei define como equidade. Então, duas soluções jurídicas diferentes, eu dou o mesmo nome, equidade. Então vamos lá, o que é equidade? Oi. Esses dois artigos são do Código de Processo Civil? São. Mas eles não são contraditórios? Não. Porque um fala que ele só pode, que a equidade vai depender do que está em lei. E aí no outro ele fala que ele não precisa, ele não é obrigado a seguir o critério de legalidade. Ele pode ir além disso. Não, é só nos procedimentos de jurisdição tributária, tipo inventário, tem uma restrição na matéria, né? Então aqui vai só para o inventário que você pode usar isso, né? No 723. Então, gente, que faz um bom estudante de direito, senta e chora. Se o código engana você, o que você faz? E vamos seguir por outros métodos, não? Na lei
Sim, mas a própria lei de introdução ao Código Civil vai estabelecer uma hierarquia dos princípios. Primeiro a analogia, depois os princípios gerais de direito, tem aquela hierarquia que ele estabelece. A hierarquia pode levar ao mesmo problema. Por que o legislador criou um artigo como esse? Para evitar o ativismo judicial, né? Porque vocês sabem que de cabeça de juiz e de bunda de neném você não sabe o que vem. Então, você não pode ter certeza da decisão do juiz. Então, aquilo que supostamente seja o certo é aquilo que está definido na norma legal. É aquilo que está estabelecido pela regra. E a pobre da equidade? Se vale a lei, não vale o raciocínio equitativo. No ordenamento jurídico, qual seria a solução para Ida White? É um caso legado em testamento, é um caso previsto na lei para a aplicação da equidade? Não. Ida White ficaria sem nada se fosse no Brasil. Por que isso é importante? Por que essa circunstância é importante? Porque vejam que o direito vai admitir diversas camadas interpretativas. Ora, essa ideia é uma ideia a partir da qual aquilo que dá segurança ao direito é aquilo que foi determinado pela lei. Ora, então é uma revisão do direito natural clássico aristotélico, é uma revisão dessa circunstância. Então a gente vai ver na evolução aqui do curso de História do Direito que a interpretação que vai estabelecer essa ideia da preponderância ou da suposta segurança da norma legal, ela vai ter uma importância determinada em determinadas formas de pensamento. A ideia da suposta segurança da lei. E a equidade deixa de existir? Na prática, seria jurisprudência. Oi? Na prática, jurisprudência seria uma forma de equidade. Não, o parágrafo único diz que... Então, mas o parágrafo único diz que você não pode aplicar esse tipo de prática. Napoleão Bonaparte, o grande inventor do Código Civil dos franceses, dizia que o código dele era perfeito, não podia ser interpretado pelo juiz. Interpretar significaria falsear a perfeição do código. Se cada um puder decidir da maneira que aprouver, a segurança do sistema deixa de existir.
E os miseráveis? E o inspetor Javé? Qual é a relação do inspetor Javé com o problema da equidade? Não é possível estudar direito sem ter lido Os Miseráveis. Se ele aplicasse a lei, ele cometeria um ato injusto. E a lei não considerava a situação que era também. Então, e o que Javé se faz diante dessa circunstância de ter uma pessoa, um criminoso que poderia ser uma boa pessoa? Ele se mata por não admitir que a lei não pudesse integrar a totalidade do direito. Para Javé, tudo aquilo que fosse direito teria que estar contido na lei. Ora, então, diante dessa contradição, diante dessa ideia de que o direito pode não estar inteiramente contido na lei, a única solução para o inspetor Javé é se matar, porque ele não pode admitir essa contradição. Todo o direito tem que estar contido na lei. Ora, o que significa isso? Significa que o direito tem camadas interpretativas. O direito tem determinadas circunstâncias que têm que ser levadas em consideração. Todo o direito não está inteiramente contido na lei. O direito é, como pensava Aristóteles, o direito está no mundo. O direito é uma razão que existe no mundo. E essa razão é inexoravelmente equitativa. Essa razão precisa da equidade para se estabelecer. Ora, então eu preciso de um raciocínio equitativo para fazer a boa aplicação do direito. Então a equidade não é a equidade que está estabelecida lá no artigo 140. A equidade pode ser aplicada pelo juiz. A equidade pode ser aplicada naquelas circunstâncias. Leiam aí o artigo 226 da Constituição da República. Artigo 226, parágrafo 3º. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 3º. Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. Homem e mulher. Onde é que eles viram homem e homem, ou mulher e mulher? A Constituição é clara. Casamento de duas pessoas do mesmo sexo contraria a Constituição?
Supremo pode interpretar dessa forma? Ou é homem e não se fala mais nisso? Oi. Eu acho que se a gente olhar a intenção da própria lei da Constituição, acho que pode sim interpretar dessa maneira. Porque a intenção é basicamente duas pessoas que se amam, elas estão se unindo e tudo mais, e só que naquela época era mais conservador e tudo mais. O STF ele interpreta dessa maneira porque a intenção ela é a mesma nos dois casos, o casamento homossexual e o casamento. Exatamente, você vai estabelecer qual é a circunstância. Então, isso é a interpretação da equidade no sentido aristotélico. Estabelecer a regra que o legislador teria estabelecido se tivesse tomado conhecimento daquela circunstância. Então, vejam que a equidade, ela sobrevive no sistema legal. Ela sobrevive na aplicação aristotélica e não na aplicação que o legislador tenta estabelecer, chamando equidade aquilo que não é equidade, no parágrafo único do artigo 140 do Código de Processo Civil. Mas se o Código diz uma coisa e o direito diz outra, eu fico com o Código como Marcelo Alexandrino em Direito Civil Descomplicado. Oi? O direito não teria evoluído. Se o direito tivesse ficado lá no Código Napoleão, se o direito fosse aquilo que foi estabelecido, não haveria uma evolução do direito. Victor Hugo teria escrito Os Miseráveis sem uma razão de ser, né? Porque o direito estaria inteiramente contido na lei, como pensava o inspetor Javert, quando na realidade o direito é muito mais do que isso, e a equidade aristotélica resolve essa questão. Oi? Então, é exatamente essa questão. A equidade ela tem que ser bem aplicada. Você tem que estabelecer e definir que a finalidade para a qual o direito foi estabelecido é aquela. Isso demanda uma argumentação, isso demanda um esforço argumentativo. Então, o direito ele é naturalmente equitativo. Isso leva a certa insegurança, sim, é verdade. Então você precisa ter, mas a segurança que a norma jurídica supostamente lhe dá e que o artigo 140 procura preservar é uma falsa segurança, porque na realidade você deixa de examinar a finalidade para a qual a norma foi orientada. Olha, então é exatamente analisando esses fundamentos que o Supremo Tribunal Federal estabelece a legalidade, por exemplo, do casamento de duas pessoas do mesmo sexo, exatamente definindo isso. Qual é a finalidade? Duas pessoas que se amam, que querem constituir uma união e que o direito tem que reconhecer aquela circunstância. E o homem que imagina que é um cavalo?
Imagina, sujeito que se considera direito dele também. Vamos lá. Isso é uma intencionalidade correta, segundo ele? Não. Essa intencionalidade depende de uma circunstância reconhecida pela comunidade, pela totalidade da sociedade. Então, aquilo que seja o raciocínio equitativo é aquele raciocínio que se estabelece consoante valores comunitários que vão ser estabelecidos de uma maneira consensual. Então, é em relação a esses valores que se estabelece a ideia de equidade. Eu tenho um livro de 1908, Teoria do Direito Civil, escrito pelo autor do Código Civil, então, interpretação autêntica do Código Civil de 1916, em que está escrito lá que o homem é o chefe da sociedade conjugal, o cabeça do casal e tem direito de castigar moderadamente a mulher. Interpretação autêntica do Código Civil de 1916 pelo instituidor Clovis Bevilacqua. Perfeita a ideia? Em 1908, sim, isso fazia um sentido, porque isso assegurava à mulher uma determinada proteção social dentro da família, dentro de uma sociedade conjugal, no meio de uma sociedade patriarcal, onde os direitos dela talvez não fossem assegurados. Agora, com a evolução dos acontecimentos, com a evolução da sociedade, aquilo deixou de ter importância. Então, nas edições sucessivas da própria Teoria Geral do Direito Civil, Clovis Bevilacqua não escreveu mais isso, ele mudou de opinião. Por quê? Porque o direito vai evoluir nessas circunstâncias. O direito vai se adequar àquilo que ordinariamente acontece. Ora, então qual é a posição ideal para o estudante de direito? Ele tem que saber qual é a finalidade da norma, para que aquela norma foi instituída. O direito tem uma causa final. Então, saber o que seja um direito significa ter essa percepção. Aquilo que eu falei para vocês, vocês têm que o tempo todo estar calculando. Você é uma máquina de calcular gigante. Você tem que calcular o tempo todo a correspondência daquela norma com a finalidade para a qual a norma foi instituída. Ok, gente? Até aqui? Vamos lá. Artigo 478 do Código Civil. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com vantagem extrema para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a declarar retroagirão à data da citação.
Artigo 478, artigo da onerosidade excessiva. Que tipo de raciocínio é esse? Eu tenho um contrato que estabelece uma regra e vem esse artigo 478 e diz que nos contratos de trato sucessivo, ou seja, aqueles contratos que prolongando no tempo, se uma das prestações se tornar excessivamente onerosa, eu vou admitir a revisão daquela circunstância. Um raciocínio equitativo, um raciocínio de... vamos lá, que tipo de justiça está aqui em causa? Comutativa. Eu tenho que manter o sinalagma. Se o sinalagma se alterar ao longo do tempo, vai se admitir excepcionalmente a volta ao sinalagma original. Então, artigo 479, a resolução do contrato, ou seja, a revogação do contrato, poderá ser evitada oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Então, se admite a mudança equitativa. Então, o sistema é permanentemente equitativo. Então, aqui você tem a influência de Aristóteles no sistema. Artigo 944, a indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização. Então, aqui no artigo 944, uma circunstância que atende ao artigo 140 do Código de Processo Civil, aqui admite-se o raciocínio equitativo. Mas vocês sabem que o raciocínio equitativo independe do artigo 140 do CPC. Ele pode ser aplicado em qualquer circunstância. Por quê? Porque o sistema é aristotélico. Não adianta você eliminar a equidade por uma norma como a do 140 do CPC, se a equidade está na base do direito, como pensava Aristóteles. Entenderam, gente? A importância de Aristóteles para o direito e o desprezo que vocês devem ter sobre crianças coach, falando bobagem na internet. E, artigo 59. O juiz atendendo do Código Penal. O juiz atendendo a culpabilidade, aos antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, aos motivos e as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, as penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade da pena aplicável dentro dos limites previstos, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Ora, por que isso é importante? Artigo 59 do Código Civil. Você vivesse num país hipotético, numa república das bananas, onde uma deputada federal invadisse um sistema
informático para estabelecer aquilo que ela julga engraçadinho, qual deveria ser a pena aplicável? Devo condená-la a uma pena rigorosa? Quantas vezes você invadiu um sistema informático público para falsear os dados ali? Nunca, né? Você nunca fez isso. O Estado Federal pode fazer isso? Também não. O regime inicial de cumprimento da pena, já que a pena é de 10 anos de prisão por invadir sistemas eletrônicos oficiais, né, e falsear os dados ali estabelecidos, o regime inicial de cumprimento da pena é o privativo de liberdade. Ora, então, aplicando o artigo 59 do Código Civil, o juiz vai começar o sistema, começar a aplicação do regime nessa circunstância. Posso flexibilizar a regra para proteger a pobrezinha? Se o Congresso Nacional mudar a regra, vale? Não vale também. Por quê? Porque existe uma norma e existe uma regra interpretativa dessa norma. Então não é possível flexibilizar para proteger uma pessoa determinada. Para mais se ela for burra, como é o caso. Então, nessa circunstância, também isso não é admissível. Se é uma deputada federal, com mais razão de ser, ela deveria cumprir a lei tal qual foi estabelecida. Entenderam? Raciocínio por equidade, raciocínio por aquilo que ordinariamente acontece de uma determinada forma, acontece consoante a finalidade da norma. Então, toda vez que você for aplicar uma norma jurídica, você tem que verificar qual é a razão de ser daquela norma, qual é a finalidade e como se aplica o raciocínio equitativo. Estabelecer a regra que o legislador teria estabelecido se tivesse tomado conhecimento daquela circunstância. Então é isso, gente. Esse é o sistema aristotélico, esse é a forma de interpretação aristotélica do mundo. Então, a essência do homem eco é definida da seguinte forma: a capacidade de escolha deliberada e ação consoante a coisa equa, não ser rigoroso na justiça quando essa é a pior solução, inclinar-se a ter menos, mesmo quando a lei lhe é favorável em detrimento do outro. Olha, então o raciocínio equitativo é o raciocínio básico para a aplicação do direito. Aristóteles cria um sistema de direito, cria a forma pela qual ele deve ser aplicado. Isso vale para o sistema do direito civil, do direito constitucional, do direito penal, para qualquer aplicação do direito. Então, gente, nossa matéria fecha aqui, né? Nossa primeira avaliação vai tratar dessas questões, aplicação do conhecimento teórico, aplicação em problemas práticos.
Vocês tiveram uma aula com a Carolina também, né? Então, vocês viram como se aplicam a problemas práticos, como é a forma de pensar. Então, olha só, isso que vocês aprendem aqui, o raciocínio jurídico, vocês vão utilizar sempre, com graus crescentes de sofisticação. Então, você vai introduzindo camadas de sofisticação a esse raciocínio. Mas esse é o raciocínio básico do direito. E tá ótimo, gente. Ficamos aqui. Meu Deus, eu sua pele. Não, meu Deus, branco. Aliás, eu vou tirar, vê se